Boa tarde, pessoal. Quem fala é Marco Lagoa, sou da Whitech IT Solutions, a consultoria focada em nuvem, telefonia, parte 3CX, segurança da informação, na parte de firewall, com WatchGuard, ForcePoint, e estamos trazendo aqui para vocês, junto com a ForcePoint, com o Eric, com nossos consultores Ana Misturini e Gilles Villeneuve, são especialistas na parte de segurança de informação, a solução CASB, o novo conceito aí de proteção multi-cloud. Eu passo a palavra aí para o Eric, que é o especialista que vai fazer para nós esse webinar de hoje. Pode tocar aí, Eric. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Obrigado. Meu nome é Eric Skolaric, faço parte do time de Sales Engineers da ForcePoint Brasil. O assunto hoje será CASB, é um assunto que está sendo muito comentado, mas antes de falar sobre o assunto CASB, eu vou falar um pouquinho da ForcePoint, tá? Quem tiver qualquer dúvida no final da apresentação, fique à vontade que eu vou responder as perguntas. E no final também eu vou fazer uma breve demonstração do produto, de como a gente consegue atuar com a solução de caso. Bom, quem que é a ForcePoint? A ForcePoint é uma nova empresa, ela passou a existir no começo de 2016, frutos de grandes aquisições da Raytheon. Tá? A Raytheon é uma empresa aí que centenária, existe mais de 100 anos, no qual possuía um portfólio de cibersegurança e ela decidiu comprar algumas empresas de mercado, como a antiga WebSense, Stonesoft, a própria unidade de cibersegurança da Raytheon, e aí formou a ForcePoint. E no começo desse ano, a ForcePoint adquiriu mais uma empresa, que é a Skyfence, no qual é o produto que a gente vai comentar hoje, que é o produto de CASB, que vem evoluindo mês a mês com funcionalidades, integrações com aplicações nuvem, muito por conta do que está acontecendo no dia a dia das aplicações cloud. Bom, a ForcePoint está localizada globalmente, ela possui mais de 2.000 funcionários, 2.000 parceiros, são mais de 20.000 clientes. A gente tem um escritório local aqui no Brasil, em São Paulo, e a gente tem um data center também em São Paulo para nossas soluções de filtragem de conteúdo web e até para a solução de CASB também. Bom, falando agora sobre o conceito em si de nuvem, né? A nuvem ela está mudando, a segurança é um ponto extremamente importante, né? O que a gente falava no passado, que a nuvem era um futuro muito longe, hoje é um presente muito próximo, tá? Então, as empresas hoje, grande parte delas já tem adoção à nuvem. Eu comento que a empresa que fala que não está com um ambiente nuvem ainda, ela está porque o usuário está utilizando aplicações nuvem, o usuário está utilizando aplicações cloud para flexibilizar o seu dia a dia de trabalho. Então, hoje você tem inúmeras aplicações cloud que fazem diversos tipos de funcionalidades. E o Gartner comenta muito sobre a adoção à nuvem, a verba de TI das empresas designada à nuvem e o aumento e o crescimento e a projeção para aplicações como serviço, né? Antigamente era muito difícil você subir uma infraestrutura, você subir uma aplicação, você ter algo muito rápido, né? Você precisava desenhar um projeto, ter um switch, ter um banco de dados, ter um storage, ter os servidores e tudo isso para você poder prover uma aplicação, subir uma aplicação. Hoje, com a plataforma, ou infraestrutura, ou aplicação como serviço, rapidamente você consegue ter uma infraestrutura pronta, né? Então, eu comento muito que não existe um caminho de volta, né? Mas um ponto importante, como não existe um caminho de volta, como que a gente vai manter seguro, né? Como a gente vai ter controle do que está acontecendo na nuvem? E eu vou comentar um pouquinho sobre isso, né? Então, existem dois casos, né? O caso de uso de aplicações nuvem não homologadas, aquelas aplicações que os usuários estão utilizando de forma ilícita para trafegar informações corporativas sensíveis, né? Então, você tem um primeiro ponto, visibilidade em Shadow IT, visibilidade de seus pontos cegos, em que está trafegando dentro da rede.
Um segundo ponto, identificação dessas aplicações baseadas nos níveis de risco. Então, você tem risco baixo, médio e alto. Prevenção de risco, né? Então, se aquelas aplicações têm alto risco para minha companhia, minha organização, eu tenho que passar a bloquear. E também saber os usuários que possuem alto índice de risco, né? Então, uma preocupação hoje é o Shadow IT, né? Os pontos cegos que são criados por essas aplicações nuvem, por esses serviços, no qual os usuários utilizam. E cada vez mais você tem ou mais aplicações, mais formas de trabalhar com aplicações como serviço. Então, isso é um ponto bem preocupante. E casos de uso para aplicações homologadas, né? Aquelas aplicações que eu detenho a administração, por exemplo, um Office 365, um Salesforce, uma Amazon, um Azure, um G Suite, um Concur, um ADP e assim, né, e por aí vai. São várias aplicações que você pode ter a aquisição de forma enterprise, né? Então, no Office 365 é um exemplo, o G Suite é um exemplo. Só que você tem alguns pontos de preocupações, né? Um deles é prevenção de cyberameaças. O Office 365 está disponível para qualquer um acessar através do portal.online.microsoft.com. Será que todo mundo pode acessar? Será que realmente é o usuário que vai acessar? Né? Esses dias eu estava conversando com um colega meu, a gente estava conversando sobre o relatório da Microsoft, né, de segurança, e nesse relatório de segurança da Microsoft foi levantado que aumentou 300% dos ataques à infraestrutura nuvem, aplicação nuvem da Microsoft. Tá? E aí tem alguns pontos, senha fraca, controle de acesso, usuário não é o usuário que está sendo acessando, roubaram a credencial do usuário e estão entrando na infraestrutura Azure e desligando instâncias. Então, isso são pontos de preocupações que devem ser levantados para que consiga saber o que está acontecendo dentro desse ambiente, né? E além disso, né, essas aplicações nuvem você tem diversas informações, né? Então você tem a prevenção de vazamento de dados, você saber quais são aquelas informações que estão dentro da cloud e você conseguir conter com que usuários que estão fora de compliance, usuários que estão num dispositivo não corporativo ou usuários que não têm permissão para fazer aquele tipo de ação, você fazer algum tipo de controle de bloqueio. Controle de compartilhamento de arquivos externos. Você conseguir compartilhar essas aplicações, você consegue compartilhar de forma externa. Então, você precisa controlar e saber se realmente todos os arquivos devem ser compartilhados externamente ou não, né? Quarto ponto, gerenciamento de contas administradoras e contas privilegiadas, né? Muitas dessas contas você consegue desabilitar diversos recursos dentro dessas aplicações, né? Então, monitorar essas contas e saber as atividades no qual esses usuários estão fazendo é muito importante, tá? Quinto ponto é gerenciamento de acesso via EUD, eu saber qual dispositivo está acessando e se realmente eu vou permitir qualquer dispositivo que acesse essa aplicação como serviço, essa infraestrutura como serviço, ou essa plataforma como serviço. E o sexto ponto, que é bem importante, monitoração de todas as atividades dos usuários, tá? Então, comentei um pouco sobre a Shadow IT, né, que eu comento que essas plataformas, como a infraestrutura, plataforma, ou aplicação como serviço, é muito além do Shadow IT, é muito além dos pontos cegos do Shadow IT, né? É o Shadow Data, você saber onde estão essas informações, como estão sendo compartilhadas, de que forma, qual usuário e assim por diante. Então, muito além do que está sendo trafegado, que você não é homologado na empresa, mas também as informações que estão trafegando dentro da sua própria infraestrutura e como ela está sendo tratada. E a ForcePoint ela tem um ponto bem interessante, que é protegendo o ponto humano. Então, a nossa mensagem aí do ano é protegendo o ponto humano, entender o comportamento
do ser humano, entender o comportamento das atividades que são realizadas nessa infraestrutura nuvem, como em outras infraestruturas também que a gente consegue através de outras tecnologias, né? Mas falando um pouco de CASB, né, o que é uma solução de CASB? A solução de CASB é um gateway, é um caminho de comunicação entre o usuário local ou remoto para as aplicações cloud. Um AWS, um Dropbox, um Salesforce, um Workday, ServiceNow, G Suite, Office 365, Box, Zendesk, e por aí vai. Então, a gente tem hoje mais de 50 aplicações homologadas, fora as aplicações proprietárias de clientes que a gente consegue fazer um certo nível de customização. Tá? Então, recapitulando, o CASB é uma solução que vai fazer o controle de acesso e o controle das informações, controle nível de segurança do que está acontecendo lá dentro dessas aplicações cloud. E o Gartner, o que o Gartner diz no Market Guide de CASB, né? Hoje não tem nenhum quadrante de CASB, mas conversando com os analistas do Gartner recentemente no evento do Gartner, eles vão ter um quadrante mágico, né? Esse é um mercado aí que está com perspectiva de 750 milhões de dólares. O CASB já existe, o termo CASB já existe há 5 anos, tá? Então, alguns quadrantes de outras soluções demoraram quase 10 anos, 12 anos para atingir esse potencial de mercado. O CASB em 5 anos está atingindo um potencial de mercado de 750 milhões. E o que o Gartner disse que uma solução de CASB precisa ter? Visibilidade. Me dá visibilidade Shadow IT e Shadow Data. Compliance. Eu consegui saber essas aplicações cloud, se elas são compliance, se elas seguem ISOs, PCI, RIPAs, SOX e algumas outras, mas também saber se as configurações da aplicação estão seguindo essas formas de compliance no controle de acesso. Segurança de dados. Então, tem uma parte da DLP, criptografia, proteção de ameaças, inspeção de malware baseada em assinatura e inspeção de malware avançada baseada em sandbox, no qual eu executo esse arquivo no ambiente controlado e tenho o veredito desse arquivo. Controle total dos acessos dos usuários. Integração Enterprise, as APIs da plataforma como serviço, software como serviço, infraestrutura como serviço, tá? Integrando meu ambiente, meu perímetro interno com esse perímetro externo, né? Bom, e aí o que a ForcePoint tem de solução para isso, né? O que a ForcePoint entrega como solução, a solução de CASB? A solução de CASB é algo bem interessante. A gente tem os módulos, né, o módulo de governança para descobrir aplicações que não são sancionadas, descobrir o gerenciamento de dados sensíveis, identificar todas e qualquer atividades dos usuários, administradores, funcionários, tanto inativos e externos, que estão acessando dentro da infraestrutura do Office 365, ou do Workday, ou do Amazon, do Salesforce, integração com o SIEM. E dentro da parte de proteção e auditoria, você consegue fazer algumas políticas bem interessantes. Então, por exemplo, o Marco, ele está acessando através de um dispositivo que não é corporativo, eu consigo bloquear esse acesso dentro dessa aplicação. O Marco, ele pode até acessar essa aplicação desde que ele me passe ele coloque um token, uma chave única de utilização que foi enviada via SMS ou e-mail. Mas o Eric, por exemplo, ele mora no Brasil, ele está acessando a aplicação nuvem e alguém roubou a credencial do Eric. E essa credencial está sendo utilizada através de rede Store. Eu consigo bloquear esse tipo de acesso derivado de origem de uma rede maliciosa ou de uma rede Tor, ou de um país que eu não tenho confiança. Eu posso definir os países no qual o usuário tem permissão para acessar o Office 365. Né? E no nível de segurança, eu analisar com uma segunda camada análise de ameaças do dia zero através de sandbox. Uma sandbox que emula até um nível de CPU e de memória. Eu saber se aquele arquivo é realmente um artefato malicioso. Bom, não acabou por aqui, pessoal. Esse aqui é só o meu contato. Eu vou entrar na console para vocês,
Só peço um minutinho aqui para abrir a console. Marco, você tem alguma coisa para comentar antes que eu abra a console aqui? Não, eu acho que é basicamente isso mesmo. Acho que um ponto importante para todo mundo entender e já olhar um pouquinho mais para frente é que a solução ela vai ter a visibilidade de aplicar até política em cima dos acessos. Então você vai conseguir conectar seu OneDrive, seu Dropbox for Business, porque de repente num cenário de departamento de marketing, por exemplo, que é um departamento que normalmente pede muito essas ferramentas, você vai conseguir ter, dentro de uma corporação, uma visão 360 graus de todas as soluções nuvem que ela está rodando. E isso daí transparente para os usuários. Eu acho que só esse ponto que a gente tem que colocar. Bom, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Todos estão conseguindo ver minha tela? Ainda não carregou não para mim. Todos conseguem visualizar agora? Tá bom. Agora sim. Então essa aqui é a console do ForcePoint Casb, tá? Então essa é a solução, isso que o Marco comentou, eu consigo ter uma visibilidade 360 de todas as minhas aplicações cloud que eu estou utilizando, tá? Então no caso aqui tem o Office 365, Salesforce, Amazon, G Suite, tá? Aqui eu tenho os usuários e a solução como foi que eu comentei. A ForcePoint ela está sempre olhando para o ponto humano. Então a gente está olhando para os comportamentos desse usuário, as atividades desse usuário. Então entrando aqui dentro de um usuário, eu consigo saber quais são as atividades que esse usuário realizou nos últimos 30 dias. Eu consigo deixar esse usuário num favoritos aqui, para no qual ele fica marcado, tagueado com essa estrela, e eu consigo saber, eu deixo ele em modo de monitoria, eu consigo saber o comportamento da minha empresa relacionado às atividades e incidentes. No caso aqui, se eu não tenho nada de nenhum departamento configurado, mas puxando do Active Directory, eu consigo ter dividido por departamentos riscos também. E as origens de acessos que estão sendo realizados através das aplicações nuvem. Então, se eu clicar aqui dentro do usuário, Gartner, por exemplo, FP, eu consigo saber todas as localizações que esse usuário dá origem nas localizações. Eu consigo saber todos os incidentes que aconteceram aqui dentro. Tá? Então, consigo, por exemplo, abrir um incidente, e aqui é uma regra que eu criei customizada, que o usuário está tentando fazer download e upload de informações de cartão de crédito. Ele tentou fazer um compartilhamento externo, tá? Aí foi bloqueado. Eu consigo pegar essa informação e gerar um report facilmente aqui, um PDF, e ter essa informação aqui do que aconteceu. Bom, isso aqui é um pouquinho da visibilidade baseada em sumário de risco dos usuários, né? Eu entrando dentro de auditoria e proteção é onde eu começo a fazer políticas de controle de acesso. Então, eu consigo fazer políticas baseadas em localização, políticas baseadas em comportamento de redes maliciosas, políticas baseadas em uma tentativa de brute force, account takeover. A console é bem simples, eu consigo pegar aqui, simplesmente arrastar e saber o que está acontecendo e quais são os usuários no qual essa tentativa de brute force aconteceu. Eu consigo vir aqui, arrastar na outra dashboard aqui e ter essa informação também. Tá? Então a console ela é bem simples, bem amigável. Eu tenho as informações dos países no qual estão sendo acessados, quantos estão tendo acesso interno, quantos estão tendo acesso externo e desconhecido, IP suspeitos, quem são administradores e quem são usuários comuns, sistemas operacionais e assim por diante, né? Então, aqui dentro eu consigo criar políticas adversas em gerenciamento de acesso de usuário. Por exemplo, se a máquina é uma máquina que não está dentro do país, eu vou até tirar aqui o Brasil, por exemplo, e eu vou fazer um teste para vocês. Então, aqui eu posso colocar os países no qual eu permito esse acesso. Eu vou retirar o Brasil dessa permissão. Tá? Vou deixar salvar.
Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade. Só salvar essa política. Então, eu consigo fazer bloqueios baseados em reputação. Então, se essa máquina está sendo, se o usuário está tendo acesso através de uma rede maliciosa, uma rede proxy anônimo, uma rede Tor, por localização do serviço, por gerenciamento de endpoint. Então, se o endpoint ele é considerado como não gerenciado, eu posso bloquear totalmente o acesso. Se ele é não gerenciado, eu posso bloquear download e modificações. Tá? Isso eu consigo fazer somente para o Office 365 ou para todas as minhas aplicações nuvem. Tá? Então, posso fazer isso para todo mundo. Aqui eu tenho uma opção aqui embaixo, dentro da solução, de eu conseguir aplicar para todos os assets, que são todas as aplicações. Tá? E eu consigo restringir o acesso somente às minhas redes internas e definir uma autenticação forte para todas as atividades, que ele passa uma senha única enviada através de SMS ou e-mail, e eu posso também fazer baseado em localização, baseado em redes externas ou IPs de alto risco. Tá? Então, aqui é um pouquinho de controles mais rápidos que eu consigo realizar. Eu tenho outros níveis de controles em relação à questão de brute force, account takeover, que eu consigo também customizar. Tá? O Office 365 ele tem diversas funcionalidades, diversas subfuncionalidades dentro dele. Né? Então, a gente tem isso mapeado na solução, a gente consegue criar políticas específicas para cada uma dessas funcionalidades. Então, Microsoft Dynamics, Power BI, Mobile Apps, Planner, Yammer, e assim por diante. Tá? Então, consigo criar políticas específicas dentro da parte do Azure também. Então, eu tenho o que é mapeado lá dentro do Azure de atividades e assim por diante. Eu consigo fazer políticas bem interessantes de bloquear, monitorar uma cópia, monitorar uma atividade de ligar uma máquina virtual, bloquear uma tentativa de acesso a uma informação que é sensível e assim por diante. Então, dentro da política customizada é onde eu consigo descer mais o nível ainda, ser mais granular ainda. Eu consigo dizer, por exemplo, aqui eu criei uma regra de BYOD para dispositivos não gerenciados. Então, se o dispositivo é endpoint, tipo de endpoint mobile ou desktop e não gerenciado, eu bloqueio. Mas eu posso bloquear a conta, eu posso verificar a identidade. Eu posso criar políticas bem customizadas. Eu vou entrar aqui numa outra política, que é bloqueio de download e upload de cartão de crédito, por exemplo. Tá? Então, eu posso bloquear algumas atividades como download, external share e assim por diante, no tipo de cartão de crédito, tipo do endpoint desktop. Todas as políticas são baseadas em quem. Então, coloco quem. Eu posso colocar um login name aqui e trabalhando sempre em operadores lógicos. Tá? Então, eu consigo trabalhar com e ou, tá? O que, o tipo do objeto, o tipo do arquivo, o tipo de informação, o tipo da ação, qual ação, como, então por qual dispositivo ele está acessando, qual que é o sistema operacional, qual que é o tipo de serviço e assim por diante. Quando, tá? Onde, a localização desse cliente, então consigo colocar a localização que eu não vou permitir esse tipo de atividade e o período, tá? Então é bem granular. E toda a política customizada eu consigo definir o seu risco também, tá? Então, vou fazer um teste aqui rapidamente da política que eu fiz, bloqueando o acesso derivado através do Brasil. Aqui eu estou fazendo um proxy reverso dentro do Office 365, mas existem integrações transparentes com a DFS, aí o Marco pode até comentar um pouco mais a fundo com quem tiver interesse de como funciona essa integração, e fica de forma transparente. Mas aqui dentro eu consigo entrar dentro da minha infraestrutura e eu fui bloqueado. Eu fui bloqueado porque eu estou numa localização que eu não permito, que é o Brasil. Tá? Então, eu fui bloqueado, aqui vai aparecer um incidente, eu só vou voltar a política novamente, aqui para eu colocar no Brasil. Alguém tem alguma dúvida?
Eu não consigo ver o chat aí para ver se tem alguém. Deixa eu ver se alguém tem uma dúvida aqui. Deixa eu voltar, colocar Brasil aqui novamente. Eric Wellington falando. Pode falar, Wellington. Bom dia a todos, estou de ouvinte aqui, sou gerente de canais da ForcePoint para o Brasil e vou apoiar o Eric aí com as perguntas. Tem uma pergunta aqui relacionada a 365. Ele vai bloquear o acesso ao Office 365? Eu posso bloquear o acesso desde que o acesso seja feito. Eu posso, por exemplo, se eu uso um G Suite e eu quero bloquear o acesso ao Office 365, eu consigo fazer esse bloqueio também, tá? Mas a intenção aqui do que eu estou mostrando, o bloqueio do Office 365 é sempre um usuário que está acessando através de uma rede não autorizada ou de um país não autorizado, tá? Então, eu consigo fazer duas formas. Um bloqueio das aplicações das aplicações nuvem, os serviços nuvem que eu não autorizo, eu posso fazer o bloqueio, ou eu posso fazer o bloqueio para aquelas aplicações que eu detenho a parte de gerenciamento de administrador, eu fazer alguns controles um pouco mais granulares, no qual algumas soluções até podem entregar alguma dessas funcionalidades, mas não nesse nível tão granular. Um ponto interessante também é que quando a gente fala de bloqueio, né, na verdade o objetivo é controlar e dar visibilidade, não necessariamente bloquear ou liberar. Então a gente controla e dá e faz, né, extrai relatórios que nos apresentam a visibilidade do uso do sistema. O que a gente pode considerar como bloqueio, vamos dizer assim, do 365, é que você, a partir de uma regra corporativa, pode dizer que o 365 só é acessível através de computadores que eu gerencio, por exemplo, os computadores fornecidos pela empresa. Ou somente, eu permito que somente que o Outlook seja acessado de qualquer equipamento, mas que o OneDrive não seja acessível de um equipamento não gerenciável. Então a gente consegue ser granular nas aplicações que rodam dentro do 365, que vai além de simplesmente correio e compartilhamento. De repente, alguma outra função interna, você também consegue controlar o tipo de acesso que esse usuário é capaz de fazer. Até um Dynamics, alguém tentando extrair alguma informação do Dynamics de clientes, de informações confidenciais e contatos de clientes, você também consegue fazer esse controle. Tá, então, inclusive, Salesforce também, né? Salesforce vocês também conseguem fazer todo esse monitoramento. Tá, então aqui dentro da console eu consigo ter a visibilidade que meu usuário foi bloqueado por uma localização não permitida, tá? Então ele teve o bloqueio. Eu também tenho os incidentes gerados para isso, no qual ele marca que ele tem um número de incidente, e eu também tenho essa informação, eu consigo expandir esse incidente e saber quando que foi, quantas atividades, eu posso agregar a quantidade de atividades em um único incidente, num período de 1 hora, um período de 2 horas, um período de 1 dia, tá? Então, aqui eu consigo ter uma visibilidade bem granular do que está acontecendo dentro do ambiente, tá? Então, se eu entrar aqui na auditoria de log, em tempo real, eu consigo ter visibilidade a tudo que está acontecendo dentro do meu ambiente Office 365 ou de todas as aplicações, de um Salesforce, de um Amazon e assim por diante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem mais uma com relação a documentos, eu posso bloquear por extensão? Sim, você pode bloquear por extensão. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, eu vou vir aqui em Custom Policy, eu tenho uma política já criada aqui, Blocking, Download e Upload, né? Eu posso, por exemplo, eu colocar adicionar aqui em como, File Type, eu vim aqui colocar um operador lógico E, né? E eu posso definir o File Type aqui, tá? Então, a extensão do arquivo, se é um executável, se não é, se é um PDF e assim por diante, tá? Um arquivo CAD e outro Microsoft, documentos Microsoft, com formato Microsoft Office. Então, eu consigo definir aqui também, adicionar aqui esse tipo de extensão, e uma vez que eu adiciono aqui, essa regra passa a funcionar, tá? Então, aqui eu consigo também fazer por extensão. Tem uma pergunta também, que é, qual seria o maior diferencial em relação aos concorrentes? E aí, talvez seja uma avaliação um pouquinho mais
específica, né? Talvez se quem enviou essa pergunta foi o Guilherme, se o Guilherme puder compartilhar melhor a comparação, dizer talvez em relação a qual concorrente diretamente a gente está dizendo, a gente consegue detalhar melhor. E por que eu pergunto isso, né? Porque tem muita gente no mercado oferecendo solução de CASB, ou se posicionando como um provedor de CASB, mas na verdade ele faz filtro de aplicações, ou faz um controle de aplicações em camada 7, não necessariamente é uma solução CASB. Por isso a citação que o Eric fez com relação ao relatório do Gartner é muito importante, porque no final de 2016, o Gartner fez um documento chamado Market Guide, onde ele indicava quais eram as principais funcionalidades esperadas de uma solução robusta de CASB. No momento em que a ForcePoint adquiriu a Skyfence, essa solução não atendia a todos esses pontos, mas de fevereiro até agora, a solução sofreu diversas atualizações, né, ela passou por diversos updates, e hoje nós cumprimos todos os pontos indicados pelo Gartner como uma solução robusta de CASB. E quando a gente faz a comparação com um concorrente específico, é mais fácil da gente detalhar que pontos a gente atende e que pontos que esse concorrente não atende. Mas uma coisa que realmente é um grande diferencial, talvez, dependendo de qual é o concorrente, a gente precisa estudar melhor se é realmente o maior diferencial em relação a esse concorrente, mas um grande diferencial que nós temos é o fato da ForcePoint unir tecnologia de múltiplas plataformas e proteger todos os clientes de todos que utilizam todos os produtos. O que isso quer dizer na prática? Nós temos uma solução, por exemplo, super robusta na área de web, de proxy, né, que faz análise de conteúdo em tempo real. Eu tenho uma outra solução bem robusta também, que cuida da parte de escaneamento e sandboxing. Eu consigo oferecer essas tecnologias que não necessariamente são CASB, mas eu faço com que o CASB trabalhe com essas tecnologias e, a partir dessa união, né, tecnológica, proteger melhor o ambiente do cliente. Bom, e aí comentando um pouco mais alguns outros diferenciais, né? Um outro diferencial não é somente a ForcePoint CASB não somente trabalha com as aplicações de mercado. Então, caso você tenha uma aplicação customizada que você trabalha oferecendo algum tipo de serviço para um usuário final, ou você quer fazer um tipo de controle do CASB dessa forma que eu mostrei, o básico que a gente provavelmente vai conseguir fazer é auditoria e proteção, foi o que eu mostrei. A parte de compliance a gente precisa entender um pouco mais com o time de desenvolvimento da aplicação para saber se a gente consegue fazer uma integração de API para classificar as informações, que é exatamente o que eu vou mostrar aqui. Tá? Então, a solução, ela também a gente consegue classificar o que está acontecendo. A gente consegue também classificar essa informação que está lá dentro. Só deixa eu liberar aqui uma pessoa para poder falar também. Um minutinho. Alguém tem mais alguma pergunta? Enquanto não, acho que o Gilles aí ele quer fazer um comentário, a questão da escalabilidade aí da solução como um grande diferencial. Eu coloquei de assets como pode. Gilles, você vê se testa aí teu áudio. Gilles, você está com o áudio aberto, pode falar. Eu acho que ele está mutado no. Não, ele não está mutado, não. Ele está. Não, acho que ele deve estar na. Deve estar no mute. Bom, comentando um pouco da classificação, né, a questão de classificação, a gente consegue classificar as informações criando políticas, tá, baseado em classificadores dentro da própria solução. Então, aqui eu tenho os classificadores no qual eu crio uma política, eu faço essa política baseada em cartão de crédito, posso colocar CPF, CNPJ e assim por diante, outras informações customizadas. Eu faço escaneamento dessa API dentro do Office 365, do Salesforce, ou de uma outra solução, tá? Ou de uma outra aplicação. Eu faço esse escaneamento, eu também posso fazer uma análise de inspeção de malware, tá? E aí eu vou ter a análise de inspeção de malware avançada também dentro dessa inspeção. E aí eu tenho algumas opções de mitigação. Eu posso somente fazer auditoria, eu posso copiar e salvar uma cópia do arquivo, eu posso quarentenar e deixar uma nota falando que aquele arquivo está localizado no lugar errado, está fora de compliance. Tá? Então,
eu tenho várias opções no qual eu consigo fazer na solução. Eu faço escaneamento, eu consigo saber todos os arquivos que estão armazenados dentro da minha infraestrutura nuvem, na minha plataforma ou da minha aplicação como serviço, e eu sei quem que é o proprietário dessa informação. Então, aqui no caso, eu sei que cartões de crédito os dois eu estou compartilhando externamente, tá? Então, aqui tem um arquivo que foi classificado como cartão de crédito, que ele está compartilhado externamente. E um outro ponto, voltado para a questão de governança, eu consigo saber se minha aplicação está seguindo uma ISO, está seguindo um PCI, a nível de requerimentos de senha, requerimentos de autenticação, requerimentos de sessão de segurança, criptografia de dados e assim por diante. Eu consigo fazer esse escaneamento. Uma vez que eu faço esse escaneamento, ele me traz um resultado falando que os usuários estão com configuração de múltiplo fator não configurado, de single sign-on não configurado e assim por diante. Tá? E além disso, toda empresa paga essas aplicações como serviço e também por usuário. Então, se eu tenho usuários inativos, a solução também mostra aqueles usuários que estão inativos mais de 30 dias, né? E aí você pode reduzir até o seu pacote. E aqui eu tenho a extensão, lembrando, aqui estão todos os pontos de configurações que foram violadas, que não estão de acordo com a ISO 27002, por exemplo. Eu posso criar minha própria política também, clonar, e aqui eu posso criar casos. Uma vez que eu crio casos, eles ficam aqui, eu posso designar por um usuário para que conserte a autenticação de duplo fator, conserte o single sign-on, a configuração de single sign-on. Tá? Então, um pouquinho de visibilidade, você consegue ter visibilidade do que está acontecendo dentro da sua aplicação nuvem. O Gilles quer comentar alguma coisa, Marco? Deixa eu ver se ele já liberou. Gilles, está com o áudio aí? Deixa eu ver aqui, eu estou colocando ele novamente aqui. Ele talvez esteja com o áudio agora. Opa, pessoal, bom dia, estão me escutando? Sim, perfeito. Sim. Beleza. Primeiramente, aí, bom dia a todos. A questão, acharia legal um ponto a enumerar na questão sobre a vantagem entre os concorrentes. Uma coisa que é bem vantajosa no ForcePoint CASB é a questão da integração dele com Files e Proxy Logs. Então, se você tem um squid na sua rede, até para pequenas empresas que já começaram a andar em nuvem, mas que ainda não tem todo o seu ambiente baseado em nuvem, ele pode ter o proxy dele, ou o filezinho dele de borda, integrando também com o CASB. Eu acho que isso é uma boa vantagem sobre grande parte do concorrente, porque a ForcePoint ela consegue abranger desde o pequeno cliente até o grande cliente. Eu acho que isso é um ponto bem positivo. Bom, e aí comentando para fechar aqui a demonstração, a questão de análise dos logs de um Fire, análise dos logs de um proxy ou de um squid, no qual consigo saber as aplicações que estão passando dentro desse ambiente, quantidade de usuários, IPs, e definido por baixo, médio e alto risco. Eu consigo bloquear essas aplicações de alto risco, por exemplo. Tá? Então, aqui eu tenho informações e também tem informações de quais aplicações eu estou gerenciando, tá? E qual o volume de dados por cada aplicação. Dentro do dicionário aqui de aplicações, que isso eu compartilhei, isso foi o que o Wellington comentou, né? Que a outras soluções da ForcePoint, como o nosso Proxy e o nosso Firewall, também estão utilizando essa base de informações de aplicações. Então, eu consigo ter informações um pouco mais claras de cada aplicação. Se eu entrar dentro de uma aplicação aqui, por exemplo, o Google Picasa, eu sei todas as informações, por que é médio risco, eu consigo saber os fatores de risco dessa aplicação, tá? Então, se ele segue compliance, diretrizes, eu consigo saber tudo isso por aplicação. Então, eu também consigo saber as configurações que estão realizadas, que podem ser realizadas dentro dessa aplicação, e por isso eu tenho um risco envolvido, né? E eu consigo exportar um report dessa aplicação, inclusive, ele me gera um PDF aqui, da mesma forma que eu mostrei ali, do porquê que essa aplicação é considerada como médio risco, porque tem algumas coisas aqui que não seguem um compliance devido, então ele tem um médio risco, né? E aí eu posso ir
por outras aplicações aqui. São mais de 6.000 aplicações já mapeadas dentro da parte de Shadow IT dos pontos cegos. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Bom, era isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, mais alguma pergunta, mas eu estou à disposição. Eu vou dar mais uns 5 minutinhos. Caso alguém tenha uma pergunta, não sei se o Marco, o Wellington ou o Gilles querem comentar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Eu gostaria de agradecer o tempo aí de todo mundo de audiência aí e deixar também o Gilles aí, que é o nosso especialista das soluções de segurança. Ele vai participar de todos esses projetos vinculados em nuvem. Então, precisando de alguma coisa, pode mandar e-mail para perguntas@ytech.com.br e a nossa equipe dá um feedback aí sobre as demandas e tudo mais. E dependendo do projeto, a gente pode fazer um trabalho de assessment, levantar as necessidades e, de repente, partir para um POC, uma coisa mais avançada. Deixa aí nosso time todo à disposição. Tem uma pergunta aqui relacionada a custo, né? Custo é baseado numa quantidade de usuários, range e na modalidade de contratação do serviço. Então, meu Wagner, eu peço que você entre em contato com a WeTech, você tem interesse nessa solução, para que eles possam fazer uma proposta, um assessment mais, um assessment do seu ambiente e saber qual que é o custo da solução para ti, tá bom? Bom, pessoal, é isso, a gente gravou, a gente vai disponibilizar a gravação para todo mundo. Eu não sei se o Wellington tem mais alguma coisa para comentar, ou o Marco, ou até o próprio Gilles. Wellington, bom, obrigado a todos pela participação, obrigado, Eric. Só um comentário sobre a questão dos custos, né? Essa solução, ela tem um apelo bem forte, assim, para aplicações cloud. O modelo de comercialização dela no modelo de subscrição, então é uma venda como serviço. A gente faz um cálculo baseado na quantidade de usuários e no tipo de aplicação que você possui. Então, algumas informações importantes aí para enviar para a WeTech para pegar uma ideia do orçamento, né, seria a quantidade de aplicações que você gostaria de monitorar. Então, como que a gente conta isso, né? Você fala, eu tenho o Amazon, tenho o 365 e tenho o Salesforce. Então, eu preciso monitorar 3 aplicações. E qual a quantidade de usuários que você tem nessas aplicações. Então, supondo que você tenha 2 usuários no Amazon, 20 usuários de 365 e 50 usuários de Salesforce, a gente vai cotar para você uma chave de 50 usuários que vai atender todas essas aplicações que você possui. O modelo de implementação é totalmente baseado em cloud, a gente trabalha 100% disso remoto, então reduz muito o custo de implementação e o tempo também, né, de ativação, e a facilidade que a gente tem de te ajudar a configurar essa solução da forma com que você extrai informações que te habilite novos negócios, né, que te torne mais seguro nas transações que você realiza através de cloud, tem nos colocado em várias grandes oportunidades, tem nos colocado em evidência até em algumas análises dos principais institutos. Então, contem com a gente, contem com a WeTech também, para que vocês recebam propostas, para que vocês recebam mais informações, e se esse produto não é uma solução que se encaixa no que você busca hoje de uma empresa de segurança, nos diga o que você está buscando, porque com certeza alguma oferta da Forcepoint hoje vai atender a sua demanda de segurança. Obrigado a todos aí, pessoal. Obrigado, Wellington. Obrigado, Eric. Obrigado, Gilles. E podemos, acho que, encerrar por aqui. Abraço, uma boa tarde a todos. Pessoal. Obrigado, boa tarde.